Bom, então eu, Pedro Henrique Gatti, e meu colega Gustavo Marchetti, vamos apresentar, então, o planejamento de uma empresa produtora de sementes. Então, da matéria do professor Marcos Paulo, produção e análise de sementes. Então, na localidade de Pinheiro Machado, próximo à região da fronteira, então, no Rio Grande do Sul, o seu tipo de produção seria soja e arroz. As empresas obtentoras, então, da semente seriam a Embrapa e a Brasmax, ou o nome da empresa, Sementes Marchetti e Gatti, com a missão, então, de entregar sementes de maior qualidade aos produtores da região. Possuindo, então, uma área própria de 4.068,84 hectares, onde 3.390,7 hectares são utilizados para a produção de semente. Essa diferença, então, se deve à existência de APPs e áreas não cultivadas. Então, de soja, nós temos 2.830 hectares e 566 hectares de refúgio. E arroz, 560,7 hectares. Aqui, então, a gente pode ver a localidade da empresa, onde ela fica numa região, então, onde tem bastante produção de arroz e soja. Podemos observar a proximidade, então, de áreas como Bagé, Pelotas, Arroio Grande. Temos abaixo, então, de Pinheiro Machado, Pedras Altas, que é uma região grande em relação à produção de soja e jaguarão. Então, estrategicamente, é uma localização boa, mesmo o Pinheiro Machado não sendo maior pecuária. Então, o objetivo seria produzir sementes de arroz de qualidade C1, 100 mil sacas de 40 kg, de 4 cultivares com proporção de 20% e 2 cultivares com proporção de 10%. Soja, qualidade tipo C2, 100 mil sacas de 40 kg, 5 cultivares na proporção 30, 30, 20, 10 e 10%. Então, na cultura da soja são realizadas, na cultura da soja e do arroz, 2 inspeções, uma na floração e uma na pré-colheita. Então, essas inspeções na floração têm uma grande importância para observar a coloração das flores, estatura da planta, presença de plantas atípicas, formato da folha, já pode-se observar um pouco a questão da pubescência. Em casos de avaria, então, tem que ver a possibilidade de adequar esse campo, ou se não, a necessidade de condenação do campo. No período de pré-colheita, já pode-se observar as sementes, o tipo e a coloração da pubescência já são mais aparentes, a questão de plantas de ciclo diferente, né, que tem um ciclo diferente da cultura, e pode ser feito também alguns testes rápidos de semente, como o teste de tetrazóleo, para indicar a questão da qualidade da semente. Então, a importância de uma empresa produtora de sementes e da produção de sementes é muito importante devido a padrões que são buscados para que essa semente tenha uma boa qualidade. Então, o aumento da demanda, da oferta desses insumos pode aumentar, então, a produtividade e qualidade das lavouras. Então, aqui a questão da semente C2 para soja, área máxima de gleba 100 hectares, a questão de isolamento ou bordadura mínimo de 3 metros, a presença de plantas atípicas, então, se tiver 3 plantas para cada 2.250, então, o campo já pode ser condenado, essa é a questão máxima, número de plantas atípicas. A questão da amostragem, que deve ser feita por amostrador profissional, que tenha curso específico para isso. Além disso, a questão das categorias e os parâmetros da semente, pureza mínima, 99%, não pode ter presença de material inerte. Outras sementes, porcentagem máxima de 0,1%, a questão da germinação mínima de 80%, e entre outros fatores que asseguram, então, uma semente de qualidade. Então, foram escolhidas da obtentora Brasmax, 5 cultivares de hábito de ciclo indeterminado, grupo de maturação, a mais precoce é a Brasmax Zeus, com 5,5, 126 dias de ciclo, e a mais tardia, o Brasmax Fibra, com grupo de maturação 6,3 e 136 dias de ciclo. Além dessas, a Brasmax Garra, Brasmax Delta e Brasmax Torque. Todas são cultivares com tecnologia intacta e Pro.
Então, a meta de produção foi dividida conforme as proporções, multiplicado pelo peso da saca. Então, no final, nós vamos precisar 4 milhões de quilos de semente de soja que precisamos produzir. Então, foram consideradas possíveis eventuais perdas, questão de condenação de campo, questão de problemas climáticos e demais avarias que podem acontecer, foi considerado 50% de perda. Então, produção mais eventuais perdas, no fim, vamos precisar uma quantidade de 6 milhões de quilos de produção de sementes. Então, o rendimento médio foi retirado, essa questão do gráfico do AgroLink, o rendimento médio da produção do município de Pinheiro Machado. Aqui nós podemos observar 2011 a 2020 na tabela, nós calculamos então o rendimento médio de 2.120 quilos por hectare. Através desse rendimento médio, nós colocamos então como estimativa de produção e nós podemos calcular a área que vai ser necessária. Então, a meta de produção mais eventuais perdas dividido pela estimativa de produção, nós chegamos na área que vai ser necessária para cada cultivar. Então, 20% dessa área, devido a ser soja com tecnologia intacta, precisa ser de refúgio. Então, foi calculado o refúgio de 20% da área de cada cultivar. E as glebas, então, vão ser utilizadas glebas em média de 60 hectares. Então, a área do refúgio mais a área de produção de sementes, dividido por 60, nós encontramos a quantidade de glebas. Então, a questão da população de plantas, foi utilizada a população de plantas mínima para melhor aproveitamento de sementes, uma vez que vai ser adquirida a semente C1, que possui melhor qualidade, melhor valor agregado. Então, para descobrir a densidade de semeadura, é dividido pela germinação de 85%. Multiplicado essa densidade de semeadura pelo PMS dividido por 1.000, para saber quanto a semente C1, aqui em quilos por hectare, nós vamos precisar de cada cultivar. E a semente C1, em quilos por hectare, multiplicado pela área de cada cultivar, para chegar num total aí de 162.720,50 quilos que nós vamos precisar de adquirido semente C1. Questão da época de semeadura, de 21/10 até 30/11, é época de semeadura preferencial, e época de colheita de 21/3 até 30/4. Bom, então aqui, falando sobre o arroz, no caso, os cálculos são os mesmos da apresentação, então, da área da soja do Gustavo. Então, as cultivares, todas obtentoras em Embrapa, nós temos as cultivares Sinuelo Tropical, A701 Pampeira, Pampa e Catiana, então, com suas produtividades. Aqui o rendimento médio, então, da produção do arroz, então, da Pinheiro Machado. Então, dos 3 anos, 2017, 2018 e 2019, então, obteve uma média, então, de 124,76 sacos. Aqui, então, relacionado, então, ao cálculo de meta-produção, nós temos, em suas devidas porcentagens, então, sendo Sinuelo Tropical A701 e Pampeira 20% e Pampa e Catiana 10% cada um. Mesmo peso de saca, conseguindo, então, chegando a 4 milhões de quilos de meta-produção. Aqui, calculando, então, já com suas possíveis perdas, nós atingimos, então, uma meta de produção de 6 milhões de quilos. Aqui, em relação ao ciclo, então, das cultivares, somente a cultivar Pampa é uma cultivar um pouco mais precoce. Para o cálculo, então, da densidade, nós pegamos a população de plantas vezes a sua germinação, obtendo, então, os 2.745.000. Aqui, para o cálculo, então, das sementes básicas por hectare, nós fizemos, então, o cálculo da densidade vezes o peso de 1.000 sementes, obtendo, então, as sementes básicas de cada variedade. Em relação aqui, então, a gente fez o cálculo da área, com uma estimativa de produção, então, de 10.700, dividindo, então, a área por glebas, então, de aproximadamente 30 hectares. Aqui o cálculo, então, para as sementes básicas totais, então, utilizando a área, vezes as sementes básicas por hectare. Então, a gente obteve 36.445,50
quilos, então, de sementes básicas. Então, as sementes podem ser adquiridas em parceria, então, no caso, com a Embrapa, sendo supervisionado por melhoristas. Aqui nós temos, então, o plantio, então, que ocorre antes da soja. Então, do dia 15 de outubro até o dia 25 de novembro. Nossas referências e muito obrigado pela atenção.